profissional da saúde que atende pessoas que têm medo de se movimentar. Tudo bem com vocês? Vamos lá, para a nossa terceira aula, vamos falar um pouquinho sobre educação em dor baseado em estudos de neurociência. Legal? Vem comigo então. Bom, pessoal, o conceito de educação em dor, ele é relativamente novo, tá? É um conceito bem atual, embora a gente saiba que não, aqui no Brasil é um conceito bem atual. Pode ser que às vezes você até faça isso com o seu paciente de forma intuitiva, sem saber que está fazendo. Mas saiba que educação em dor basicamente tem o objetivo de alterar ou diminuir percepção de ameaça por parte do paciente a partir da recontextualização da sua dor. Então, quando você dá aquela orientação, quando você faz uma avaliação bem feita, vê que o paciente não tem nada grave e vai lá, conversa com ele e tranquiliza esse paciente, acalma esse paciente, diminui as percepções de ameaça, diminui a sensibilização dos alarmes internos do nosso cérebro, saiba que você está fazendo educação em dor, tá joia? Isso pode ser intuitivo. Umas pessoas têm maior sensibilidade para trabalhar isso com o seu paciente, outras não tanto. Vamos lá. Bom, a ideia com a educação em dor é reduzir dor e incapacidade dos nossos pacientes. Como que a gente vai fazer isso? Dando informações biológicas baseado em estudos de alta qualidade, mostrando para o paciente que muitas vezes aquilo que ele acha que só ele tem, a maior parte das pessoas assintomáticas apresentam. Então, a hérnia de disco é bem comum. O paciente teve a primeira crise há 10 anos atrás e ainda hoje ele fala no presente, eu tenho hérnia de disco. Mas quando você faz uma avaliação bem criteriosa, né, você faz uma avaliação bem conduzida, você percebe que ele tem boa mobilidade, ele está se movimentando adequadamente, embora com compensações, né, porque ele tem medo de se movimentar, medo de expor a região. Mas ele não apresenta, né, dor radicular, ele não apresenta nenhum componente de sensibilização. É um paciente que simplesmente ele está fazendo o quê? Ele está compensando a realização de movimento, ele está evitando expor a região. Aí ele fala assim, mas quando eu faço uma determinada atividade, doutor, eu fico com muita dor no outro dia. Primeiro, será que ele está fazendo atividade com muito medo? Será que ele está fazendo uma atividade com... Ele tá compensando as posições por julgar inseguro aquilo que ele está fazendo? Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, será que se ele fizer, ele está muito tempo sem expor aquela determinada região e ele vai lá numa brincadeira e expõe. Será que eu não vou estar aumentando a demanda de carga sobre aquela região e, portanto, eu vou sensibilizar essas estruturas? A gente sabe que isso é normal, a gente sabe que isso acontece. Quem nunca se encontrou numa condição sedentária e foi fazer um exercício e no outro dia excedeu um pouquinho demais o limite e no outro dia acordou com bastante dor? Isso não necessariamente diz que você tem uma lesão no tecido, mas isso mostra que o seu corpo não estava acostumado àquela demanda de carga, ele não estava acostumado àquela demanda de movimento. E agora ele vai precisar se adaptar a essa nova demanda, a essa nova solicitação. Então pode ser que eu tenha exagerado. Mas se eu persistir, eu vou adaptando aos poucos o meu corpo. E é exatamente isso que a gente precisa orientar. É exatamente isso, um dos pontos cruciais da educação em dor, que vai preparar o nosso paciente para o que vem a seguir em termos de exercício. E depois, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente entrega o exercício para esse paciente que tem medo de fazer movimento. Joia? É considerado por alguns autores uma abordagem top-down, né, pensando na analgesia, tá joia? E para eu construir isso, para a gente poder juntos ressignificar, recontextualizar suas crenças limitantes e incapacitantes com base em informação de qualidade, eu preciso antes estabelecer um vínculo com o meu paciente. E quando a gente estabelece esse vínculo, nós chamamos isso de aliança terapêutica. Pessoal, sem aliança terapêutica, esse paciente não vai confiar naquilo que a gente está falando para ele, tá joia? E eu tenho que tomar muito cuidado da forma como eu vou fazer essa educação para não gerar o que nós chamamos de backfire effect, ou efeito de tiro pela culatra.
Eu não posso gerar um efeito de crença persistente. Meu paciente, por exemplo, tem crenças limitantes e incapacitantes e eu confronto essas crenças com informações adequadas. Ele pode ouvir e como as suas crenças estão sendo confrontadas, ao invés dele parar, pensar e ressignificar aquilo, ele para, pensa e fala que aquilo que e julga que aquilo que eu estou passando para ele é uma informação descabida, que não corresponde com a verdade e logo ele não vai fazer aquilo que está sendo solicitado. Nem que isso repercuta na sua melhora clínica, no curto, médio ou longo prazo. Então nós temos que tomar cuidado na hora de passar a informação. O paciente tem que permitir que a gente entre na sua vida para poder entregar a melhor informação. E para que ele permita, para que ele queira ser educado, nós temos que estabelecer um vínculo terapeuta-paciente. Certo? Bom, eu uso basicamente duas estratégias. Educação em dor, pessoal, é uma maneira que a gente tem que se comunicar. Uma vez que a gente identificou as crenças limitantes ou incapacitantes, nós temos que tirar isso da cabeça do paciente, para que ele possa evoluir no seu tratamento, para que ele possa aceitar exercício, para que ele não queira só ficar recebendo terapia passiva, tá joia? E aí, isso aí a gente pode fazer desde uma maneira mais simples, com um pedaço de papel, pegando um quadro branco, laminado, e escrevendo e mostrando para ele, ou até mesmo de maneira, usando ferramentas mais elaboradas. Então nós temos aqui, eu vou citar dois exemplos, mas saibam que isso aí depende muito da habilidade de comunicação do terapeuta, tá? Bom, nós temos aqui brasileiro, pesquisa em dor, então deixei ali o site para vocês, http://pesquisaemdor.com.br, tá? Do grupo do professor Felipe Reis, lá do Rio de Janeiro. Vocês podem estar, me perdoem se eu me equivoquei ou me enganei em alguma coisa, tá? Mas o grupo pesquisador, ele tem toda uma estrutura. Você entrando nesse site, tem área do paciente, para ele assistir vídeos de educação em dor. Ah, outra coisa, o YouTube é bem interessante. Eu tenho o costume de mandar alguns vídeos para os pacientes para eles assistirem. Então tem muito vídeo hoje no YouTube falando sobre o que é dor, por que a dor ocorre, para a pessoa entender o papel do cérebro, entender que a dor ela é multidimensional, que nossa percepção é diferente de dor. Então nós temos muitas coisas, muitas ferramentas. Aqui tem a área do paciente, a área do terapeuta, aí na área do terapeuta tem esses questionários, tá joia? E citando um exemplo internacional, a gente tem o retrainpain.org, né? www.retrainpain.org. Também é legal, tem a versão brasileira, a versão em português, tá? Na versão em português tem disponibilizada 8 aulas, então é bem legal, você pode abrir, são aulinhas curtas, né? Tem também as orientações de como você deve fazer isso. Eu costumo não ultrapassar 15 minutos, tá? E eu começo o tratamento com educação. Primeiro a gente educa e ressignifica. Primeiro a gente vai educar, ressignificar, recontextualizar as crenças dos nossos pacientes. Depois, quando aquilo fizer sentido para ele, aí nós começamos com atividade física. Aí nós começamos com demanda de exposição. Tudo bem? Mas primeiro trabalho de educação. Eu fico em torno de 10 a 15 minutos, recebo o paciente, quero saber como é que ele passou, quero entender o que ele pensa sobre um determinado assunto, se ele julga que o quanto ele julga que a coluna dele está fraca, frágil, o quanto ele julga que aquilo é perigoso. Eu quero conversar antes para depois apresentar devagarzinho estudos e perguntar para ele se aquilo fez sentido. Então, uma dica, eu começo sempre o trabalho de educação em dor, depois de ouvir tudo o que ele tem a me dizer. Eu sempre começo o trabalho falando para ele: posso apresentar para você, você me permitiria, ou eu posso apresentar para você o que está acontecendo com você com relação à sua dor, dentro de um outro ponto de vista? Eu não estou falando que aquilo que ele me apresentou é errado. Eu só quero apresentar uma outra maneira de enxergar as coisas. Esse é o primeiro ponto.
Eu começo sempre assim o trabalho. E quando eu termino, né, sempre com perguntas reflexivas, eu pergunto para o paciente: isso faz sentido para você? Isso que eu acabei de te explicar, fez sentido para você? Você compreendeu? Se você tiver dúvida, pode me perguntar. Então isso é importante porque é um processo ativo, eu dependo, todas essas etapas para você tratar a cinesiofobia do paciente são etapas ativas. Seja uma educação, porque a pessoa tem que querer melhorar, seja a parte de educação em dor, seja a parte de exposição gradual ou a parte de contingenciamento, o pacing. Eu dependo, tem que ter uma participação ativa e a pessoa tem que querer, aquilo tem que fazer sentido para ela, senão nós não iremos alcançar um resultado positivo com o nosso paciente, certo? Então você pode estar utilizando essas ferramentas aqui, super interessante, tá? Lembrando que no Retrain Pain você tem 8 aulinhas introdutórias, tá? Elas já estão traduzidas para o português. Joia? Bom, termina aqui essa terceira etapa, né? A gente falou primeiro dos conceitos, das definições, depois nós falamos dos questionários, falamos um pouquinho da parte de avaliação, a parte dos questionários, e agora nós terminamos a parte de educação em dor. Agora eu vou falar um pouquinho, nós vamos entrar na parte de tratamento com base em exercícios cognitivos. O primeiro exercício baseado em cognição que eu vou apresentar para vocês vai ser o exercício de exposição gradual. Legal? Então nos encontramos na próxima aula. Até!